A lição desta semana se concentra em duas verdades eternas. A primeira é a seguinte: não é porque passamos por provações e enfrentamos algumas dificuldades que de alguma forma Deus nos abandonou ou nos ama menos. A segunda é: os desafios com que nos deparamos frequentemente nos preparam para algo muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Deus tem um plano para tudo o que acontece e está trabalhando para cumprir seu propósito final em nossa vida. A história de José nesta lição e na próxima mostrará que é possível encontrar descanso nos laços familiares. Família é o programa de Deus para você ir direto ao ponto. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição desta semana. E olha, eu penso que a lição para esta semana ela está bem maneira, bem suave, bem prática para você desenvolver com a sua unidade de ação, porque a proposta para essa semana está ligada somente a perguntas. Eu aproveitei perguntas da lição, nós vamos estudá-las de forma sequenciadas, de domingo a quinta-feira, e essas perguntas elas são próprias para despertar a interação na classe, a participação efetiva da classe, mas, sobretudo, buscar conhecimento, o aproveitamento daquilo que se compreendeu através do estudo desta semana. O verso para memorizar, ele é um verso extenso. Na verdade, são 2 versículos do capítulo 3 de 2 Pedro. Veja na tela aí. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Esse ponto da lição é importante porque o verso apresenta coisas interessantes. Observe aí na tela. 3 coisas que eu destaco no verso para memorizar. Uma advertência, cuidado com os insubordinados. Uma admoestação, cresçam na graça e no conhecimento. E uma proposta de adoração. A Ele seja a glória agora. Importante esse ponto, esse tempo do verbo, porque esse tempo da frase, porque esse agora é importante para que a gente não pense que a adoração é apenas algo futuro. A nossa experiência de adoração a Deus começa no tempo presente, quando a gente aprende a ouvir suas advertências, ouvir as suas admoestações, nós estamos em condição de prestar uma perfeita adoração. Então, essa é a suma do que seria o verso para memorizar. Agora, as lições de domingo, segunda, terça, quarta e quinta podem ser exploradas a partir de perguntas. Primeira, a de domingo, tem a ver com a disfunção no lar. Lembre-se que o personagem que nós estamos estudando é José e sua família. Esse é o personagem central. Então, as perguntas vão girar em torno dessa história, desse relato. Pergunta 2 da lição. Por que Abraão, Isaac e Jacó foram listados como heróis da fé, considerando seus complicados relacionamentos familiares? Então, observe que o tema aqui é disfunção. Eles não estavam bem na família, mas ainda assim foram classificados como heróis da fé. Um bom tema para você analisar com a sua unidade. Segunda-feira, escolhendo uma nova direção, um novo lar. José sai da condição da sua família, ele é levado como escravo, ele está na jornada da sua peregrinação para uma terra estranha. Portanto, a pergunta 3 é importante você considerar. O que a Bíblia ensina sobre o compromisso pessoal? Qual era o compromisso de José com a sua vida, com o seu aprendizado, com o seu estilo de vida, com o seu conhecimento, diante do novo contexto social, da nova cultura que ele estaria inserido? Terça-feira, encontrando o verdadeiro valor próprio. A pergunta que eu sugiro é a pergunta número 4. Como Deus vê cada um de nós? Eu destaquei aqui 4 coisas importantes, mas olha, não fale para o aluno não, estou falando para você, tá? Deixa ele encontrar. 4 coisas, como Deus vê cada um de nós. Tu és meu, Isaías 43:1, és meu particular tesouro, Malaquias 3:17, tenho-vos chamados de amigo, João 15:15, e agora somos filhos de Deus, 1 João 3:2. Olha a maneira como Deus nos trata e como Ele se relaciona conosco. És meu particular tesouro, meu amigo e meu filho. Quarta-feira, relacionamentos aprovados por Deus. A pergunta 6 da lição. Qual o problema que José enfrentou? Como ele escolheu administrá-lo? Trabalhe esse tema. Esse problema aí tem a ver com o conceito de pecado. Você vai compreender dentro da lição de quarta-feira o que estava em torno da história de José. Lembre-se que essa história nós vamos voltar a tocar nela na próxima lição. O grande conflito, quinta-feira, tem a ver com a pergunta número 7.
como José se relacionou com as pessoas. Esse ponto é importante. Você vai estudar a lição, lembrando que você não termina esse tema na lição 6. Na próxima semana, nós continuaremos aprendendo da experiência de José. Olha, não esqueça, hein? Em casa você estuda e até responde as perguntas. Na igreja, você compartilha, mas vá sempre direto ao ponto. Que benção, pastor Wellington, foi recapitular mais uma vez a lição da Escola Sabatina. E eu quero lembrar você, para que você não perca nenhuma dessas lições, se inscreva no nosso canal Adventista Norte Pará e ative as notificações. E agora vamos para as perguntas. A pergunta que ela é bem interessante. Pastor, como fazer para incentivar todos os membros a estudar a lição da Escola Sabatina? E essa pergunta aqui é da Leila. E quem vai nos responder essa pergunta é o pastor Dimes. Pastor Dimes, como fazer, como motivar nossos membros a estudarem diariamente a lição da Escola Sabatina? Essa é uma pergunta muito importante. A lição ela é importantíssima e ela é o alimento espiritual que vai nutrir a vida dos membros da igreja. Como fazer com que os membros eles estudem a lição e estudem diariamente? É importante primeiramente entender que é preciso ter a lição, é preciso estudá-la diariamente, é preciso aplicar aquilo que nós estamos estudando e compartilhar. E como fazer então com que os membros sintam interesse? Primeiro, eu creio que dando o destaque que a lição da Escola Sabatina deve ter. A lição da Escola Sabatina é uma ferramenta unificadora das nossas doutrinas, dos nossos princípios. Hoje em dia ouvimos muitas vozes de pessoas falando, inclusive nas redes sociais e até mesmo dentro das igrejas, falando o que acham, o que pensam sobre doutrinas e princípios e muitas vezes falando do que está diferente do que apresenta a Bíblia e o Espírito de Profecia. Portanto, mostrar que a lição da Escola Sabatina é um instrumento confiável de nutrição espiritual, de crescimento e edificação do corpo de Cristo e também de unificação da nossa visão doutrinária. Eu creio que isso pode ajudar muito a conscientizar os membros da importância do estudo diário da lição da Escola Sabatina. Obrigado, pastor Dimes. É isso mesmo, precisamos diariamente estudarmos a lição e nos alimentarmos com esse maná espiritual. Quero motivar você a ficar firme no estudo dessa lição diariamente ali junto com a sua família, motive seus filhos, sua esposa e todos possam participar dessa bênção espiritual. Porque não esqueça, em casa nós estudamos a lição e na classe, na unidade de ação, nós compartilhamos. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.